O título dessa ministração é Encontrando com Deus. Olha para o teu irmão e diga, você quer encontrar com Deus? Diga assim, se você encontrar de verdade, Ele vai mudar a sua história. Antes de eu começar essa palavra, eu quero ler um testemunho, e eu fiz questão de ler o testemunho já com a palavra ali que o povo da internet pode ver também. Amém? Quero contar um testemunho de um casal aqui da igreja, que diz assim: graça e paz, apóstolo, boa noite. Graça e paz, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando com todos o meu testemunho para engrandecer o nome do Senhor Jesus e que todos acreditem que é possível. Sempre acreditei em Deus, mas um Deus eu ouvi falar, talvez por costume. Então, estávamos separados há 2 anos e 10 meses de corpos. Está falando ela e o esposo, amém? Minha casa toda destruída, com marcas das brigas diárias, todos os vidros da casa quebrados, pois as brigas se estendiam a ponto de quebrarmos as coisas. Brigas pela madrugada, às vezes passávamos mais de 5 horas discutindo na frente das nossas filhas. Muitas vezes, eu ia para a casa da minha mãe com as crianças para minimizar o efeito emocional nas meninas. Todos os dias eu bebia cerveja com a finalidade de encontrar felicidade e um ponto de paz. Só bebendo conseguia sorrir. Ambos eram viciados em cigarro. Casa toda destruída, computadores quebrados, não tínhamos nenhuma televisão, não tinha sofá, quarto sem porta, piso de cimento, o quintal com muito mato. Tanto eu como meu marido trabalhávamos, mas nunca conseguia fazer nada. Espírito de miséria nos rodeava. Toda parte da casa tinha alguma coisa quebrada. Ao passar pelo encontro com Deus, tivemos uma experiência sobrenatural. Conhecemos um Deus que cura, que restaura, que transforma, que nos faz um vaso novo. Foram 3 dias onde eu pude sentir o amor de Deus, algo real, sobrenatural, eu diria. Se você tem a oportunidade de ter esse encontro com um único, capaz de curar sua alma, não deixe essa oportunidade passar. Passei pelo encontro tem 9 meses e hoje tenho meu casamento totalmente restaurado e eu e meu marido fazemos parte da MASH. Minha casa é outra. Todas as janelas novas, os quartos estão novos, temos nosso quarto. Construímos um muro de mais de 2 metros, construímos um jardim, colocamos piso na casa toda, mais de 20 metros. Paramos de beber, paramos de fumar. Depois do encontro, nós construímos em 6 meses o que não tínhamos conseguido construir em 16 anos. Mudamos um ciclo em nossa vida. Somos referência na nossa família. Quando Cristo entra em nossas vidas, Ele faz tudo novo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quantos podem dar uma salva de palmas? O casal pode se colocar em pé, para a igreja ver. Uma salva de palmas. A vida da Gisele, do Leone. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu quero pregar hoje sobre o encontro com Deus. Teve um rapaz no encontro que ele falou assim, apóstolo, eu falei assim, Deus, Ele pode tirar o teu cigarro na hora. O outro falou, eu passei no meu encontro, fumava 2 maços de cigarro, filtro vermelho, nunca mais fumei. Ficava um dia sem fumar, ficava angustiado, acordava de madrugada e nem dormia. O outro falou, nunca mais usei droga. O outro, aí sempre tem alguém. No último encontro eu falei assim, Deus cura. Ele falou assim, cura mesmo. Meu filho tomava remédios pesados esqueci até o nome que se dá. Tem o Frontal e tem o Rivotril. Tomava, acho que cartelas, ou uma cartela, não sei quantos. Tomava, passou pelo encontro, nunca mais tomou. E se ele ficasse um dia sem tomar, ele entrava em convulsão, ele ficava com crise de abstinência. 1 dia, 2 dias sem tomar, ele ficava muito mal. Ele nunca mais tomou. Então, irmãos, esse é o nosso Deus. Pessoas com casamento destruído, pessoas que já moravam
2 anos e 10 meses separados, irmão, dentro de casa. Eu tive na casa deles, eles me levaram no quarto, fiquei muito feliz. Falou, você está vendo aqui, apóstolo? Construímos, piso tudo novinho. É o nosso quarto. Nós nunca tivemos o nosso quarto. 16 anos dormindo com as crianças, a gente não tem o nosso quarto. Para vocês, talvez para alguns podem pensar assim, é falta de posicionamento. Eles ganhavam muito mais, né? Porque ela compartilhou comigo que ela trabalhava numa empresa com venda, que ela ganhava bastante dinheiro e não conseguia. É uma questão espiritual. Eu conheci um homem que ganhava 10 mil reais, ele ainda roubava do patrão mais 10 mil, ele não tinha casa própria e o carro dele era um carro velho. Quando ele aceitou Jesus, o pastor falou assim, ele era da igreja que nós congregávamos. Ele falou assim, o pastor falou, Deus agora vai fazer tudo novo na sua vida. Fez mesmo. No outro dia ele ficou desempregado. O patrão dele descobriu, 18 anos ele furtava a empresa, tomou justa causa. E a área que ele trabalhava, ninguém empregava por causa de referência, né? Ué, justa causa, 18 anos numa empresa? Arrumou um emprego para ganhar R$ 1.500 por mês. E com Deus, olha o que Deus faz. Hoje o cara tem a casa própria dele e o carro dele é muito superior ao que ele tinha antes. Então você pode falar talvez assim, é falta de organização, é de administração. Quem já esteve debaixo de uma nuvem negra do engano, de um espírito, irmão, dominado pelo espírito, não tem noção do que está falando. O ar da casa é outro, o ambiente é outro. Eu falei para eles assim, esse piso aqui no calor, dá vontade até de deitar no chão de costas gelado, né? De tão lindo que é. Esse é o Deus que nós servimos. Eu falei assim, eu nem sei como que era aqui antes, mas o ambiente aqui é coisa linda, no jardim, de frente para jardim bonito. Eu falei assim, nem Salomão tinha um jardim desse, na verdade. Então o Deus que nós servimos, ele nos leva para o céu. Mas ele transforma a nossa casa, nossa vida em todas as áreas, em todas as esferas. O discipulado também é uma ferramenta maravilhosa, né? Que vai continuando o trabalho que aconteceu no encontro. Então olha para o teu irmão e diga assim, esse final de semana, teu encontro com Deus. E Deus quer fazer na sua vida coisas enormes. Quando ela disse que Deus consertou a casa dela, consertou a física e a espiritual. O lar e a casa. Porque existem pessoas que têm lar, mas não têm casa. Mas ele tem um lar. A casa é uma questão de tempo. A casa é física. E o interessante no inglês é que ele tem 2 palavras para casa e lar, né? Casa, lar é home. E casa é house. Ninguém diz eu vou para casa. Quando ele vai do trabalho, ele diz eu vou para por home, para o meu lar, né? Eu vou construir a minha casa, mas quando ele fala que vai, ele diz que vai para o home, a casa, o lar. E a palavra lareira vem de lá, vocês sabiam disso? A palavra lareira vem de lá. Nos lugares frios, igual nessa cultura veio da Europa, né? Uma palavra europeia, muito frio, que chegou aqui, o português, em Portugal e na Europa também. Chegou aqui no Brasil com essa raiz etimológica de lar, de lareira. Por quê? As pessoas no tempo de frio se reuniam no lugar mais aconchegante da casa, era em frente à lareira. E ali eles batiam papo, conversavam, tinha interação, relacionamento. Então a palavra lar veio de lareira porque estava todo mundo junto, entendeu? Mesmo que quisesse ficar separado, não tinha. A lareira era o lugar mais confortável em época gélida. Porque o frio na Europa é 5 graus, 7 graus abaixo de zero. Tem que ter uma lareira. Claro que hoje tem sistema de calefação, aquecedor e tudo mais. Mas antigamente, da onde surgiu a palavra, era a única forma de se aquecer era esse. Cobertor não esquenta frio. O que esquentava o frio europeu era lareira. Quem está entendendo? Então o que nos traz conforto é a nossa casa. Então você pode ter uma casa, mas você não tem um lar. Você não tem um lugar aconchegante, um lugar que você diz, opa, cheguei na minha casa, cheguei no meu lar. É conturbações, é brigas, são agitações. Então Deus, ele quer trabalhar na sua vida porque ele quer te dar uma casa, mas ele também quer te dar um lar. Bora se ele não te der uma casa logo depois de tu voltar do encontro, mas um lar é certo dele te dar. Amém? Então quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Provérbios 25, 2. Quem pode abrir? Provérbios 25, 2. Tem uma versão que eu gosto, a NVI. Não é que eu gosto. Eu prefiro essa que é João Ferreira de Almeida. Mas na NVI, ela explica esse versículo melhor.
Mas eu vou ler aqui na minha, depois projeta na NVI aí, por favor. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Na NVI está assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. É isso. Essa versão é a que eu mais gosto. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Você sabia que Deus gosta de ocultar as coisas? Olha para o teu irmão e diga: você sabia que Deus gosta de ocultar? Meu irmão, é lógico, porque tudo que é oculto é mais raro, e o que é raro é mais valorizado. O ouro não se encontra na superfície da terra. Quando tem uma mina que tem ouro na superfície da terra, quando cava, irmão, tem toneladas de ouro. Quando chega da ouro na flor da terra, é chamado de flor da terra, é porque tem muito ouro. Mas geralmente as ouros são minas que cavam muito profundo para tu pegar as pepitas maiores. Diamante só em volta de lavas vulcânicas, lugares bem profundos. A prata você encontra em lugares onde encontra ferro ainda, platina e tantas outras coisas. Mas ouro não, metal raro, pedras preciosas também não. São garimpos que você tem que cavar muito, mas muito mesmo. Então, por que Deus oculta as coisas preciosas? Quanto mais oculta, mais precioso. Agora olha para o irmão de novo, vou mandar repetir várias vezes. Quanto mais oculto, mais precioso. Agora, o que existe de mais oculto na face da terra? Deus. Diga Deus. Deus se ocultou porque Ele quer ser achado, irmãos. É uma lógica. Se Deus se ocultou, é porque Ele quer ser achado. A Bíblia não diz que Ele se escondeu. Quem se esconde não quer ser achado. Mas Ele se ocultou, no intuito dos homens procurarem. Agora, olha o que Provérbios diz. Quem escreveu o provérbio foi um rei, Salomão. E o homem mais sábio que pisou na terra, tirando Jesus, que é a própria sabedoria de Salomão personificada. Salomão diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas. A glória dos reis, é tentar descobri-las. Então, olha só, Deus diz: eu sou rei. Aqueles que se interessam pelas coisas que eu me interessam, também é rei. E vai reinar junto comigo. Vai reinar na glória. Aqui nessa terra nós somos súditos, somos filhos. Mas ele diz: você vai reinar comigo em glória. Não podemos confundir as coisas. Mas ele diz assim: eu tenho coisas interessantes para você. Ele usa também Jeremias e diz assim, ele diz pela boca do profeta Jeremias, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então, Deus ele quer ser achado, Ele quer ser desejado. Ele quer se esconder para aqueles que tiveram um despertamento espiritual. Possam querer buscá-lo. Apóstolo Paulo, ele usa uma das passagens, ele diz assim: irmãos, na sua carta. Ele diz, uma das suas cartas, não estou lembrado qual, mas uma dessas, ele diz assim. Vocês vão lembrar que é um versículo conhecido. Que Deus se ocultou para que nós, mesmo que tateando no escuro, possamos encontrá-los. O que é tatear no escuro? É isso, ó. Encontrá-lo. Nós vamos encontrar Ele tateando no escuro? Não. Mas como Deus, Ele quer ser achado, Ele se ocultou e quer ser achado. Tem uma passagem que Ele diz assim: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu, Senhor, virei até vós e fareis mudar a vossa sorte. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Eu me deixarei ser achado por você.
Já brincou de pique-esconde com o teu filho pequenininho, de 1 ano, de 2 anos? Ele tem como te encontrar? Não. Mas você se deixa ser achado por ele. Ele fica todo feliz. Ele se deixa ser achado por vós. Tem uma passagem também em Tiago 4, versículo 8, que diz assim, é um dos versículos que mais mexem comigo. Eu descobri que eu tenho muitos versículos que falam muito comigo e passagens bíblicas que falam muito comigo. Todo dia eu falo que tem uma que é uma referência, mas é aquela que mais me edificou naquela semana. Agora, o Salmo 19 é impressionante. Eu estava lendo o Salmo 19 outro dia, eu fiquei impressionado com o Salmo 19, né? Mas o Salmo 139, que fala que Deus está em todo lugar e não tem como fugir do Espírito dele, é impressionante também, não é? É muito impressionante. Agora, uma passagem bíblica que mexe muito comigo também é Tiago 4:8, que diz assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, diz o Senhor. Como você faz para encontrar o Senhor? Na verdade, o Senhor, ele te encontra sempre. Mas você encontrar o Senhor é um despertamento espiritual, é um entendimento espiritual. Quem está entendendo? Uma das formas de você encontrar Deus, olha o que ele diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Isso aí está na NVI ainda, aproxima-se de Deus. Era só aquele versículo na NVI. Tomar uma moca. Aí você agora pode botar na João Ferreira de Almeida. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. E aí ele diz assim, qual uma das formas de você chegar a Deus? Purificai as suas mãos, pecadores. E vocês que têm duplo ânimo, purificai os corações. Qual é a forma que eu tenho de me chegar a Deus, de ser achado por Deus? No sentido de eu encontrar o Senhor ser achado por mim. Purificar as mãos. O que é purificar as mãos? As obras. Quando fala nas mãos, não fala mão. Porque senão dá uma intenção muito farisaica, né? Se eu não lavar a mão antes de comer, Deus nunca vai me perdoar. Então o mecânico não pode encontrar com Deus, porque a mão dele vive suja. A mão suja de trabalho é mão limpa. A mão limpa de roubo é mão suja. Tem nada a ver. E aí Jesus desmistificou isso, quando os fariseus perguntaram para Jesus assim, os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Jesus disse, olha, o que contamina o homem é o que sai. É o que sai do coração, da boca, porque procede do coração, tá bom? Agora, o que entra não contamina o homem, porque vira excremento e sai. Pronto. Agora, o que sai do coração fica reverberando e contamina o homem. Não só o homem, mas todo mundo ao redor. Então ele diz, purificai as obras, as suas mãos, pecadores. E você que tem ânimo doble, o que é a pessoa que tem ânimo doble? É uma pessoa que uma hora quer um negócio, outra hora não quer. Essa pessoa não tem como encontrar Deus. Na verdade, ninguém pode encontrar Deus. Deus se deixa ser achado por nós. Não tem como uma pessoa achar Deus se ele tem ânimo doble. Eu vou passar pelo encontro. Mas aí quando chega na semana do encontro, eu acho que eu vou passar no próximo. Se Davi disse que melhor é estar um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares, daqui 3 meses tu perdeu muito tempo de qualidade com Deus. Então o momento de encontrar com Deus é agora. Mas o problema é que as pessoas querem encontrar o Senhor, mas não querem purificar as mãos e nem o coração. E aí dizem, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim, Deus não presta mais atenção em mim, talvez o meu pecado tenha sido absurdo que nem Deus quer me perdoar. Não tem nada disso, não tem respaldo bíblico para isso. A Bíblia diz que não interessa qual o seu pecado, o Senhor vai te perdoar. Ele quer que você lave as suas mãos, as suas obras hoje e purifique os seus corações, o seu coração. Engraçado é que lavar as mãos é se arrepender. Pronto. Agora, e purificar o coração? Aquele que tem um ânimo dobre não tem como purificar o coração. Ele nunca consegue. Os antigos diziam o seguinte, que existem pessoas que parecem que tem uma casca de banana na sola dos pés, vive caindo. O cara é crente, ele vive caindo em pecado. E é sempre o mesmo pecado. Ele já tem estratégias para vencer aquele pecado, mas ele continua caindo naquele pecado. Por quê? Porque ele já decidiu. Não é isso? Diz a história, eu não sou xenofóbico não, amém, irmão? Xenofóbico é quem tem preconceito com o nordestino. Não tem não, tá? Tem uns nordestinos aqui que eu amo eles. Não vou citar o nome não, que eu estou dando muita moral já. Eu amo, não tem nada a ver. Mas dizem que um baiano estava deitado assim, né, no chão, e um camarada falou assim, rapaz,
Como é que você tá? Aí ele, ô, velho, foi bom você ter aparecido por aqui. Tu tem remédio de cobra aí? Aí o cara, por quê? Porque lá embaixo vem uma cobra, eu acho que ela vai me picar. Ou seja, já perguntou, alguém tem remédio de cobra? Porque eu não quero levantar daqui. Tá vendo a cobra lá embaixo? Tem gente que é assim. Ele vê o pecado de longe, sabe? Ele já pensa assim, se eu pecar, eu passo pelo encontro e me arrependo. Arrependimento premeditado. Aí tem uma passagem na Bíblia. Olha para o teu irmão e diga assim, meu Deus, Deus está falando. Olha para o outro e diz assim, a pessoa que precisava ouvir, não está aqui. Meu Deus. Sabe quem era o homem que mais premeditava pecado na face da terra? Foi o maior teólogo pós-bíblico que já pisou nessa terra. Um homem chamado Agostinho de Hipona. Se eu falar que o nome dele era Santo Agostinho, você vai dizer, sabia? Meu Deus do céu, esse homem deve ter alguma raiz católica. Ele era chamado de Santo Agostinho mesmo, mas o Agostinho de Hipona para nós evangélicos, né? A gente tira o santo, né? Mas a mãe dele era crente. E ele viajou para Milão para estudar retórica. Porque antigamente a profissão de retórica era muito boa, pastor Elcio. Até um pouco tempo atrás era muito valorizado, não era isso? Quem falava igual o Cid Moreira, meu Deus, era muito, tinha uma voz bonita, uma sintonia, não repetia as palavras. Então naquela época era muito mais valorizado. Quem estudava retórica e aprendia a falar bem, ele podia trabalhar num palácio para recitar poemas, proclamações e éditos do reino, ele que proclamava, anunciar um rei, um príncipe. Era um locutor, na verdade. Então ele foi para Milão para estudar retórica. E quando ele chegou lá, ele foi aprender uma das aulas de retórica, ele tinha que fazer uma aula, na verdade uma aula letiva, né? Aula, como é que se diz? É uma eletiva. Lá com Ambrósio. Ambrósio era um pregador muito eloquente, um homem de Deus. Era um dos pais da igreja. E Ambrósio descia a lenha, né, sobre santidade. Embora ele tinha uma excelente retórica, os acadêmicos mandavam ele para lá para aprender retórica com ele, mas ele era um pregador muito eloquente e rachava a lenha, né? E tu tem que ser santo, tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo outro. E ele foi embora para casa, gostou muito da retórica de Ambrósio, mas ele foi muito confrontado. E quando ele chegou no quarto onde ele estava, que a mãe dele tinha uma situação financeira legal, ele estava num quarto, na casa do lado, tinha uma menina que cantava uma música em italiano, que dizia, o refrão dizia, confira as escrituras, confira as escrituras. Ele dizia assim, olha, esse cara fala muito bem, ele prega muito bem, mas tudo que ele falou é errado, não existe isso. Isso que ele falou é errado e ficou confrontado. Sabe quando tu é confrontado? Quando tu vai na igreja e tu volta dizendo assim, não gostei do teu pastor. Na verdade, tu gostou de mim, tu não gostou do que eu falei. E aí você chega em casa e tu fica agitado por dentro. Meu Deus do céu. Aí no final você se entrega dizendo, ele está certo, eu estou errado, porque ele pregou a palavra, ele falou que eu tenho que andar em santidade. Ele ficou confrontado com Ambrósio, irmão. E ele ficou ali. Aquela menina dizia o refrão, confira as escrituras, que caiu em Romanos capítulo 12, versículo 14, ou 14, 13, que diz assim, e não andeis mais na obra da carne, e nem premeditem mais o vosso pecado. É isso. Ele ficou assim, gente, ele ficou impactado. No versículo, ele abriu a Bíblia, fez o biscoitinho da sorte, e ali ele se converteu. Ali ele se converteu e virou o Agostinho de Hipona, o maior teólogo que a igreja tem. Aliás, o nome dessa igreja se originou pela revelação dele, que Deus deu a ele, da Trindade. A revelação da Trindade é pós-bíblica, né? Agostinho de Hipona, né? Ministério Apostólico Santa Trindade. Então, você tem uma ideia. Então, a Trindade, né? O cara desvendou coisas na Bíblia, Deus iluminou ele, coisas que outros teólogos, só Paulo, que foi um teólogo bíblico, que dissecou mais sobre Deus e sobre a graça, claro que também muito motivado pelo Espírito Santo, conseguiu teologar mais do que Agostinho de Hipona. Agora, quanto mais você tenta premeditar o seu pecado, o cara fala assim, vou para o encontro sexta-feira.
vou beber na quinta-feira até meia-noite, vou beber na sexta-feira, vou fumar, vou me despedir da amante, vou dizer, olha, temos que passar a última noite junto. Porque sexta-feira eu vou ter um encontro com Deus. É até engraçado, né, no sentido, para não dizer que é cômico, para não dizer que é trágico. Mas é a mentalidade da pessoa. Então, não existe encontro com Deus assim, irmãos. Encontro com Deus é agora. Eu determino no meu coração, eu quero ter um encontro com Deus agora. O sítio lá naquele dia, lá no sítio, é um divisor de águas. A igreja toda está jejuando 3 meses para você, criando um ambiente de poder, de intercessão, para que Deus faça algo diferente na sua vida. Mas o encontro agora é aqui, agora, no coração. Porque você pode morrer antes de sexta-feira. Ou Jesus pode voltar. Quem está entendendo? Então, quem mais... Agora eu tenho uma notícia boa para você. Antes que você fale assim, alguém contou minha vida para o apóstolo. Quem mais premedita pecado, quando é liberto, mais é utilizado por Deus. Porque até as premeditações que você tem para justificar o seu pecado, é argumentos que o diabo te dá para te aprisionar, porque ele sabe a ferramenta que você vai ser na mão de Deus. Agora você pode dar uma salva na mão para o Senhor. Essa é a verdade. Vários argumentos. É porque a tua mente é uma mente fértil que Deus quer usar para grandes coisas, escrever livros, escrever músicas, louvores, tantas coisas, e o diabo quer asfixiar a sua mente para ele, já te predatando o pecado. Amém? Agora abre a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1. A questão toda é que o encontro com Deus é uma decisão. Claro, buscar o Senhor. Alguns falam assim, mas apóstolo Paulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco e ele não queria encontrar com Jesus. Jesus apareceu para ele. Irmãos, não confundam a busca de Paulo, de Saulo, de Tarso, com qualquer outra pessoa. É diferente. Por quê? Porque Saulo de Tarso, ele era sedento por Deus. Ele não era religioso por uma causa própria. Ele era zeloso por Deus. Ele achava que aquela forma de buscar Deus era correta. Ele estava debaixo de um engano, uma venda religiosa. É diferente de um cara que diz assim, eu vou ficar na bebida, eu vou ficar na farra, uma hora eu vou encontrar com Jesus, igual aconteceu com Paulo. Diferente. Saulo estava buscando agradar a Deus, e Deus viu que aquele homem estudava. Aquele homem que nem quis casar na época para poder se dedicar aos estudos, se debruçou. Ele disse, eu sou fariseu de fariseu, eu aprendi aos pés de Gamaliel, e tudo mais, estudou. Sedento por Deus, não queria ocupar a mente dele para nada, só Deus, só Deus, só Deus. Ele queria lançar as pessoas nos cárceres, embora a Bíblia não diz que ele matou ninguém, mas diz que ele foi testemunha da morte de Estevão e lançava outras pessoas para a prisão e autorizava a morte de outras pessoas, embora ele mesmo não matava. Ele era perseguidor, era tudo. Ele diz assim, olha, numa das cartas dele, se não me engano, Filipenses, ele diz, eu que outrora era um perseguidor insolente. Ele diz essa palavra. Eu que outrora fui um perseguidor insolente, fui alcançado pela misericórdia de Deus devido à minha ignorância. Agora, como que pode um homem sábio, inteligente, que com 12 anos de idade já sabia a Torá toda gravada na mente, para entrar na escola de rabino? Não era qualquer um que era aprovado para a escola de rabino? Tinha que ter um intelecto muito alto para entrar. Tinha que ser capacitado. Tinha que ter uma capacitação muito grande, básico. Tanto que todos os judeus tentavam naquela época com 12 anos entrar. Todos. Os que não conseguiam iam fazer outros efeitos, iam pescar, igual Pedro, ia ser marceneiro. E outros, todo pai queria que o filho fosse rabino. Era a maior graduação que tinha. Não é isso? Tanto que Jesus, com 12 anos, os rabinos sentaram para ouvir ele. Então ele não foi avaliado pelos rabinos, né? Ele avaliou os rabinos com 12 anos de idade. Tamanha a sabedoria de Deus. Então Paulo estava sedento. E ele se chama de ignorante. Quem está entendendo a humildade do camarada? Ele diz, em uma das passagens, ele diz assim, olha, eu vou dizer para vocês. Eu tenho tudo que eu sei. E tudo que eu tenho, e tudo que eu tive, eu tenho como esterco.
para agradar e alcançar a graça de Cristo. Ele quis dizer, olha irmão, vou dizer para você, encontro com Deus não é só para pecador não. Encontro com Deus é para aqueles que acham que conhecem a palavra e não conhecem. Esses sofrem muito mais do que os pecadores confessos. Porque os pecadores confessos, eles sabem que o que limita eles é purificar a mão e o coração. Eles sabem que tem que se arrepender. Mas aquelas pessoas que buscam Deus, eu não estou criticando, amém irmãos? Quem está entendendo? Pessoas com coração puro, busca a Deus, igual o Saulo de Tarso, está no culto, está na igreja, está na célula, cheio de justiça própria, cheio de julgamentos próprios, e está achando que pode, igual a menina, a mulher do filme, que nós passamos cheia de boas intenções, um coração bom, mas uma arrogância religiosa, destratando o pastor, por causa do corte do cabelo do pastor, tanta coisa, mas por que Deus fez a obra? Porque avaliou o profundo do coração dela. O coração dela era bom, mas o que causava os efeitos da falta de transformação cristã na vida dela? O impacto na família, no filho, a falta de relacionamento. Não basta ter milagre. A graça tem muito mais incrementos. Tem transformação no lar, boas conexões, relacionamento, família. Deus não quer só te salvar. A graça tem muito mais. Quem está entendendo? Olha para o irmão e diga, a graça tem muito mais. Temos que nos aprofundar. Então Paulo, olha o sentimento de Paulo. Nós vamos ler Efésios. Paulo diz assim, meu irmão, eu tenho tudo como nada, eu dou tudo como perca por causa de Cristo, porque eu pensava que eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Eu buscava a palavra para conhecer Deus. Eu dissecava cada versículo do hebraico, do grego, da Septuaginta, da Vulgata, versículo por versículo, e eu era sedento por Deus. O que eu faço mais para agradar a Deus? Eu não vou casar, pronto. Não vou casar, porque isso também vai agradar a Deus. Tudo ele foi enxugando na vida dele, tudo para Deus, e ainda assim, ele vivia sem Deus. Porque Deus não é procura, Deus não se acha. Perdão, Deus não se encontra, Deus se acha. Eu vou repetir. Deus não se encontra. Deus se acha. Você vai para o encontro com Deus porque Ele quer ser deixado, achado por você. Porque tem pessoas que vão para o encontro, chegam lá, não encontram. Por que não encontra se o nome é encontro? Porque Deus não se deixou ser achado por aquela pessoa. Eu vou porque está pagando para mim. Eu vou porque estão me perturbando para eu ir. Vai passar o final de semana, a comida é daqui, ó. Mas achar Deus tu não vai não. Agora aqueles que estão sedentos, Deus te livra, irmão, te guarda e vai se revelar para você. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Olha o que diz Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só essa parte. Que isso, apóstolo? Sabe por que tu está sofrendo? Sabe por que tu está passando luta? Sabe por que na tua casa tinha dificuldade, filha? Tinha luta? Tinha tudo isso? Porque você não conhecia Jesus. Se tu não conhecia Jesus, tu não tem todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. As bênçãos estão nas regiões celestiais. Entenda o seguinte, irmão. Deus não fez ninguém para sofrer. Quem está me entendendo, irmãos? Quem está conseguindo acompanhar a pregação, diga amém. Graças a Deus que a gente grava. Se tu não acompanhar, tu assiste de novo. Deus, ele te fez. Um dia o pastor Marles, ele foi visitar a fábrica da Ford. Eu achei muito interessante esse testemunho dele. Ele foi visitar a fábrica da Ford, acho que era no Texas. E ele chegou lá, a fábrica era muito grande, ele falou assim, para conhecer a fábrica toda, eu acho que vou demorar uns 10 anos para conhecer essa fábrica toda. Me leva no lugar mais importante da fábrica. Aí o cara levou ele nos lugares onde era projetado os carros e tudo mais. O camarada, ele foi passando por uns estoques, ele falou assim, o que é isso aqui? E o camarada falou assim para ele, um exemplo, ele foi em 2019, hoje, né? 2019. Ele disse, não, isso aqui são as peças, o modelo do carro. Que carro? Do carro que vai ser lançado em 2029. O quê?
Isso aqui é o projeto do carro que vai ser lançado em 2029. 10 anos antes já temos o protótipo já construído já, pronto. Mas como assim? Ele ficou escandalizado. 10 anos antes você já tem o projeto do carro que vai lançar em 2029? Ele sim. Aqui as coisas funcionam muito bem projetadas. E ele disse que quando andou, ele viu um galpão muito maior. E nesse galpão muito maior, ele disse, esse galpão aqui, essas caixas, ele disse, essas caixas são as peças dos carros de 2019. Aí ele ficou escandalizado. As peças, Não, aí o funcionário disse, aliás, as peças são construídas 2 anos antes de a gente construir o projeto total do carro. E antes de fabricarmos o carro, daqui 10 anos, nós vamos fabricando peças e amontoando peças. Porque quando o carro for lançado no mercado, já tem que ter peça que atende todos os carros de todos os lugares que foram vendidos. Meu Deus. Olha meu teu irmão e diga, Deus, antes de te fabricar, Ele fabricou a peça. Meu irmão, Deus antes de te fazer, antes de te criar, Ele já fez o teu emprego, Ele já fez seu casamento, Ele já fez tudo que tu precisa, a tua cura, a tua restauração, tudo que você precisa. O apóstolo Paulo diz nesse versículo, porque Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Tá no virtual, sabe como é que é? É assim, ó, preciso comprar o pão. Tu pega e puxa. Pão de hoje. Pão de amanhã. A Bíblia não diz no Pai Nosso que Deus dá o pão do mês inteiro. Ele diz o pão de cada dia. Todo dia tu ora, todo dia tu acessa a região celestial e vai buscando o que tu tem direito. Porque as bênçãos já estão que você necessita para a vida toda. As peças que você necessita para a vida toda, antes de você nascer, já estão preparadas para você e prontas nas regiões celestiais. Por isso que você pode viver com a vida adaptada. Tem como colocar um câmbio de uma Fiat Uno 947. Eu vi um carro uma vez, eu acho que uma 147 com motor de Santana. Luciano, por favor, cadê ele? Cadê? Tá aqui? Levanta para todo mundo saber que tem mecânico aqui. Se você é crente dessa igreja, irmão, e tu não conserta carro com ele, primeiramente tu está perdendo um excelente mecânico. Porque o apelido dele não é graxa, não é à toa. Ele falou comigo, apóstolo, desde 8 anos de idade que eu sou mecânico trabalhando com meu pai. Não é isso? 8 ou 9? Quantos anos? Eu exagerei. 12? Então, diminui 3. Mas não foi intencionalmente, não. Porque quando ele falou a idade, na verdade com 8 anos de idade fui eu que fui trabalhar na oficina de mecânica, minha avó me colocou com 8 anos de idade. Então eu confundi você comigo. Só que eu não encarei a pedreira não, tu encarou. A minha avó me colocou lá para ajudar. O Didil e o Flávio, na época. Era garoto. Antigamente tinha disso. Olha, tem uma criança de 8 anos, 9 anos de idade do teu lado? Olha para ele assim, antigamente tinha disso. Criança trabalhava, fazia alguma coisa. O fato é que, agora entenda, o fato é que você fica adaptando coisas. Tem coisas que até a adaptação parece perfeita, mas lá na frente vai prejudicar. Você não encontra peças de reposição. Aí sabe o que tu faz? Tu troca o carro. Eu ia perguntar a ele se tem como adaptar motor de um carro para o outro. Tem? Tem? Então é isso aí. É a famosa cabra, né? Então, tem. E aí o que eu estou querendo dizer? É o certo? Não é o certo. Porque tem peça específica para aquilo ali. Pode legalizar? Pode. Eu já vi carros legalizados. Tem como tu no Detran pagar uma taxa e legalizar se tiver nota fiscal. Mesmo legalizado, é o certo? Não é. Legalizou a maconha, é o certo? Não é. Legalizou a bebida, é o certo? Não é. Mesmo é uma adaptação. Você não está vivendo a sua vida real.
Agora, aí tu está sofrendo, não sabe por quê. Agora, quando você busca o Senhor e encontra com Ele, as bênçãos estão diante de você e que se encaixam perfeitamente na sua vida, porque foram preparadas para você, não foram adaptadas por você e nem emprestadas pelo diabo. As bênçãos que Deus estabeleceu para você. A engrenagem da sua vida é perfeita, tudo flui perfeito, sem danificar, sem prejudicar ninguém. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Eu posso te contar de várias passagens bíblicas, mas deixa eu falar mais um pouquinho de Paulo para eu fechar. Ministério de Louvor, pode subir. Imagina Saulo, pastora Ana. Ele estava tão tomado pelo sentimento de gratidão, na verdade foi essa, né? Quando o casal escreveu o testemunho, eles falaram para mim assim: apóstolo, é mais pela uma gratidão, porque Deus já tem feito. Tudo que Deus fizer a mais ainda vai ser bom, vai ser melhor, mas uma gratidão pelo que Deus já tem feito. Apóstolo Paulo tinha uma gratidão tão grande por Deus, tão grande, que ele diz assim, além de se tomar como ignorante, um estudioso ser chamado de ignorante é anular a si mesmo. Ele diz: olha, tudo que eu estudei me serviu, claro que serviu. Deus usou minha sabedoria para escrever várias cartas. Serviu mais para os outros do que para mim. Porque para mim mesmo foi a revelação de Cristo que me trouxe alegria. Eu estudei tanto para encontrar. É para você parar de ler a Bíblia e estudar? Claro que não. Se você não estudar, você não vai ser tão útil para Deus como você deveria ser. Mas o que o apóstolo Paulo quis dizer, eu não quero render glória à inteligência humana. Quando ele vai escrever aos Coríntios, ele está tão aniquilado, tão fragmentado, que ele diz assim, está preso, né? Ele está preso lá em Roma, tão fragmentado, tão sentido, tão humanizado, que ele diz assim, olha, graça e paz da parte do Senhor Jesus. E ele continua dizendo, quero falar com vocês da sabedoria de Deus. E que ele venha aniquilar toda a sabedoria e inteligência humana. Eu quero falar da sabedoria de Deus. Eu quero falar do dom de Deus que é perfeito. Eu quero falar de algo que eu não alcancei por mim mesmo, algo que foi me dado. Aí ele diz que a graça é favor imerecido. Ele fala que Deus encontrou ele. Ele fala que Deus fez tudo nele. Então, ele escreve aos Gálatas e ele diz assim, ei! Ó Gálatas insensatos! Capítulo 3, versículo 2. Quem vos iludiu? Vos fascinou? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar por esforço próprio. Ele diz, olha, se alguém tiver que se gloriar na carne, eu posso me gloriar muito mais do que vocês, porque eu estudei mais do que vocês, eu andei no meio de doutores, pessoas paravam para me ouvir. Se eu quisesse buscar o Senhor Jesus por prestígio religioso, eu não precisaria buscá-lo, porque eu já tinha prestígio religioso. Pessoas paravam para me ouvir e pagavam palestras talvez para me ouvir, para aprender de mim. Então ele diz assim, é isso que ele está querendo dizer. Se alguém aqui tem motivo algum para se gloriar na carne, no que sabe, esse sou eu, que sou fariseu, de fariseu. Eu superei o meu líder, é isso que ele quis dizer. Eu fui mais alto do que ele. Mas longe de mim, me gloriar em qualquer coisa que não esteja na cruz de Cristo, na qual eu estou morto para o mundo, e o mundo está morto para mim. Me gloriar em qualquer coisa. Eu seria louco. Me apoiar na sabedoria humana, na inteligência humana. Se eu fizer isso, eu estou esvaziando a cruz de Cristo. Não está servindo para nada a obra da redenção. E aí, Paulo, quando ele diz isso, ele está tomado de um sentimento de graça tão grande que ele diz, olha, foi Deus que me encontrou. E ele se deixou ser achado por mim. Ele saciou a minha alma. Eu estava desesperado por ele. Eu era um perseguidor insolente. Mas eu era ignorante. Ele sabe disso, que eu não estava fazendo de maldade. No meu fundo. Depois que eu peguei o cego de Jericó e amarrei ele. Irmãos, imagina só.
Saulo perseguiu todos que eram contemporâneos de Pedro e de tantos outros. Ele morreu na mesma época de Pedro, no ano 70, no reinado de Nero, no Circo Máximos, lá em Roma. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado, no mesmo lugar que Pedro. Talvez em dias diferentes, mas no mesmo lugar. Ele diz assim, eu que fui perseguidor insolente, persegui a igreja, eu fico imaginando ele pegando o cego de Jericó. E ele disse para o cego de Jericó, porque tu é crente, botou todo mundo diante dele, prende todo mundo, traz, eu julgar. Por que tu acredita que Jesus é Deus, é Senhor, é o Messias? Ele me curou. O meu pai era chamado Timeu, por isso que me chamam de Bar, Timeu, filho de Timeu. Talvez você ouviu falar de mim, eu ouvi falar assim. E tu era cego, nada, tu é mentiroso. Lança ele! Não! Eu gritei, Jesus, filho de Davi, e ele me curou. Lança ele na prisão, mata ele! Ninguém tem relatos que sim, mas também não tem que não. Ele perseguiu a igreja. Quem era a igreja naquela época? Aqueles que Jesus tinha curado. Trouxeram a mulher de fluxo de sangue. Eu estou uma alegoria aqui, que pode ter acontecido de fato. Trouxeram a mulher do fluxo de sangue. Fala pra mim. Há 12 anos eu não tocava no meu marido. Há 12 anos. Eu era repudiada, desprezada. Eu gastei todo o meu dinheiro. A Bíblia diz isso. Todo o meu dinheiro para ser curada e não consegui. Tudo que eu tocava era impuro. Eu tive que ser banida da minha casa para não contaminar minha família e meus filhos não serem apedrejados, nem meu marido. Mas um dia eu ousei e toquei na veste dele. Tu tocou nele! Tu é uma maldita só, mentirosa, tu não encontrou com ninguém. Tu fingiu, sai daqui, leva ela. O único Deus é o Senhor Deus. Paulo foi ruim? Eu acredito que no final do dia ele falava, Senhor, te dou graças por ter me escolhido para essa grande obra. O meu coração dói em mandar essas pessoas para a morte, mas a tua palavra diz que eu tenho que punir todo idólatra. E o Senhor é o único Deus, Senhor. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus, o Senhor é um. Então, Senhor, meu coração está partido. Eu acredito talvez que ele chegava no quarto e ele dizia, Senhor, essa tarefa está muito difícil. Hoje eu mandei matar uma criança, uma família inteira. Até quando, Senhor? Converte o coração dessas pessoas. Manda eles abandonar esse tal de Jesus, Senhor. Eu não aguento mais fazer isso. Porque ele estava com o coração puro. Ele estava achando que estava fazendo certo. Quem está entendendo? Então trouxeram o outro. Trouxeram aquele que desceram do telhado, o paraplégico. Trouxeram todos. O leproso. Trouxeram o cego de nascença. E quando ele encontrou Jesus naquele caminho, e foi para Damasco perseguir, porque todos saíram de Jerusalém por causa dele, com medo dele, abandonaram Jerusalém, foram para Damasco, que é uma faixa de 15 a 20 quilômetros, fugiram para lá. Ele foi para Damasco, ele disse, eu vou perseguir em Damasco, eu vou perseguir aonde for, porque a obra de Deus tem que ser feita, eu vou perseguir eles onde for, Senhor, me dá força, Senhor. Me dá força para ajudar a perseguir esses idólatras. Nós não queremos ir para Babilônia novamente por causa deles. Me dá força, Senhor. Faz César me dar a carta da perseguição. Faz o Sinédrio apoiar essa empreitada. Eu quero ser um Neemias na sua história bíblica. Eu quero ser um Gideão. Eu quero, Senhor. As pessoas não estão me compreendendo agora, Senhor. Mas amanhã eles vão entender que eu sou um reformador, um reformista. Me dá força, Senhor. E aí foram no caminho de Damasco. E brilhou uma luz diante dele. E ele caiu. Não se sabe se do cavalo ou se estava a pé. Provavelmente estava de cavalo. Porque ninguém viaja a pé naquela época. E uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas Jesus já tinha subido aos céus há quase 14 anos. Jesus aparece para ele, se revela para ele depois de ter subido ao céu. Quem está entendendo? Ele entrou num plano espiritual e se ele apareceu há 14 anos depois para Paulo, para Saulo, ele pode aparecer 2000 para você tranquilamente. Ele pode aparecer agora. Ele ficou cego
Levaram ele pela mão até Damasco, numa rua chamada Direita. E ele ficou cego durante 3 dias. Quantos dias? Olha para o teu irmão e diga: Deus quer te levar para o encontro, para ficar cego 3 dias, para Ele abrir teus olhos verdadeiramente. E a esse final de semana, uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que nesses 3 dias ele teve tempo para pensar demais, irmão. Sabe por que Deus fechou os olhos dele? Porque quando os olhos estão fechados não tem distrações. Tu não se distrai com nada ao seu redor. Porque quando está de olho fechado, você só olha para um lugar, para dentro de si. Eu fico imaginando um filme passando pela cabeça dele, a mulher do fluxo de sangue, e ele, meu Deus, ela estava certa. Eu fico imaginando ele mandando o cego de Jericó para a prisão ou para a morte. Ele, meu Deus, ela estava certa. Ele de olho fechado e aquelas 3 noites atormentando a mente dele. E vinha o cego de Jericó, um leproso diante dele. E ele pegou uma correia e disse: você ainda merece uma lapada. Você vai morrer, mas tem que tomar uma lapada antes daqui. Seu mentiroso, sai daqui. E aí, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu estudei tanto, eu humilhei, meu Deus, que crise de consciência. Então ele disse: Senhor, eu fiz tanta maldade, achando que eu estava fazendo certo. Eu persegui pastores, crente, líder de célula, eu fiz tanta coisa. Senhor, tem chance para mim? Tem. Na mesma noite, Jesus aparece, olha para o teu irmão e diga: aparece, para um homem chamado Ananias. Meu irmão, Jesus ele pode aparecer para tu no teu quarto hoje. Jesus ele está no corpo glorificado, ele aparece e some na hora que quiser. Tem testemunho de várias pessoas que já viram ele. Ele está aqui agora, quantos creem? Se você quiser essa experiência, ele fala contigo. Ananias! Ele aparece para Ananias e diz: Ananias! Ananias diz: Senhor! Ele disse: Ananias, vai na rua chamada Direita, porque lá eu tenho um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo era tão ruim que Ananias, tendo uma visão espiritual de Jesus, ele rejeitou e disse: Senhor, o Senhor não sabe quem é esse homem. Ele veio para cá para nos perseguir. Ele é inimigo dos cristãos. Jesus disse a Ananias: não diga isso. Esse homem é um escolhido meu para pregar o evangelho aos gentios. E ele precisa saber o quanto ele vai sofrer por meu nome. Vai lá e ore por ele. Porque eu dei uma visão para ele essa madrugada, Ananias. Que um homem chamado Ananias iria orar por ele. E as escamas cairiam dos olhos dele. Quando você vai para o encontro com Deus, você é líder de células de 1 ano e meio de crente, pregando com a simplicidade, igual de Ananias. Doutores sentados ouvindo, presbíteros desviados, pastores ouvindo. Mas Deus usa o Ananias, na simplicidade dele, cheio do amor de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo, para tirar a escama dos olhos dos fariseus! Dos fariseus! Oh, Ramá, Naramá!